forte abraço a você, assinante da TV Guarulhos. Estamos ao vivo na tela. E olha que o Lucas Braga deu arrumado. Eu falei pra você, é só arrumar que eu fico mais bonito na tela, ô Lucas. Pelo amor de Deus. Com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica, o Lucas Braga, o Felipe Poi, a direção do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro. E você nas plataformas digitais, a partir de agora você pode e deve compartilhar a nossa programação. E olha, quero mandar um forte abraço às redações dos jornais. Ontem saímos com a matéria aqui com o deputado federal Alencar Santana, falando de um assunto pertinente, que é a vontade da Agência Nacional de Transporte de um pedágio em Guarulhos. A matéria foi importante porque os jornais já entrevistaram o prefeito Guti, que é contrário ao pedágio. Então, as redações dos jornais da cidade, obrigado aí em estar acompanhando esse programa. Gente, vamos estar falando hoje a respeito dos 6 presos que são recapturados após fuga em massa de presídio no Rio de Janeiro. No Brumadinho, Ministério Público denuncia ex-presidente da Vale, mais 15 pessoas e 2 empresas por homicídio doloso. O Lava Jato denuncia advogado de delatores famosos do Petrolão. Vamos ao portal de notícias guarulhosemdestaque.com.br, que trazendo informações do dia a dia da cidade. Você tem um portal de notícias atualizados, inclusive com a presença do Daniel Viso, que também é colunista nesse portal. É só linkar guarulhosemdestaque.com.br, trazendo as principais informações. Boa noite, doutor Alexandre de Sá. Obrigado em estar aqui com a gente. Boa noite, Irau Júnior. Boa noite, Daniel. É uma honra estar aqui hoje batendo um papo com vocês sobre as questões que envolvem não só a nossa cidade, mas que estão aí na mídia do nosso país. Doutor Alexandre de Sá, ex-presidente da OAB Guarulhos e especialista em direito criminal. Também com a gente o Daniel Viso, empresário do ramo de segurança. Boa noite, Daniel. Boa noite, Geraldo, doutor Alexandre, meu amigo, nosso eterno presidente da OAB. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. O assunto de hoje que você pode compartilhar com a gente é uma discussões dos estados brasileiros que fazem fronteira com Paraguai e Bolívia, no caso de Mato Grosso, e também o Rio Grande do Sul. Aconteceu ontem, exatamente ontem, alguns presos fugiram por coincidência no Brasil, lá no presídio Rio Branco e também no Paraguai. Eu vou começar conversando com o doutor Alexandre de Sá, essa facilidade que teve, porque ninguém sai de um presídio sem a facilidade. Haja visto que lá no Paraguai, mais de 20 estão respondendo na justiça. O senhor que é um advogado experiente e especialista em direito criminal, quando acontece uma fuga, tem sempre um agente público envolvido. Ou estou enganado? Olha, fazer essa afirmação é bastante grave, porque a gente estaria acusando sem conhecer detalhes da operação. O que eu vi por alto é que houve ali a escavação de um túnel, né? E obviamente que fica difícil aquele tamanho de escavação, com aqueles resíduos que foram gerados, não ter sido percebida essa atuação pelos agentes de segurança. O que eu posso falar da minha experiência, especialmente aqui do nosso sistema prisional no Brasil, é que, infelizmente, já há muitos anos, o sistema carcerário brasileiro está abandonado. Então a gente vê os presídios com uma lacuna muito grande na sua estrutura. Então os agentes penitenciários, muitas vezes, ou são cooptados pelo crime organizado, ou são ameaçados pelo crime organizado, mas algo que a gente pode ver de forma muito comum em todos os presídios é a ausência de agentes suficientes para cobrir toda a fiscalização de um presídio, né? Os presídios do nosso país estão superlotados, existem presídios que têm 3 vezes a população carcerária
que comportaria pela capacidade da unidade, e isso torna, obviamente, bastante prejudicial qualquer tipo de fiscalização. Lá no Paraguai, o que a gente viu prontamente foi a prisão dos agentes e diretores da unidade, e acredito eu, ali talvez a partir de algum indício de que tenha havido favorecimento àqueles presos. Deixa eu falar com o Bruno Mendonça, acompanhando o nosso programa ao vivo nos Estados Unidos. Um forte abraço, o Bruno está mandando um abraço do doutor Alexandre, para o Daniel, o Bruno, sempre acompanhando a nossa programação. Daniel, no seu boa noite, você acha que quando há uma fuga, existem culpados ou os criminosos são mais ágeis do que a segurança pública? Eu costumo dizer que a função do preso, né, é ficar pensando, idealizando diariamente uma forma dele sair dali. Então, ele tem a pena dele toda para idealizar uma fuga, se assim ele desejar. E a estrutura pública tem que saber disso, né? Então, não é que há facilitação. Muitas vezes não há facilitação, mas não se observa aquilo que se deve observar, né? São os pontos de fuga, se há o controle perimetral necessário, se há pessoal necessário e se todos estão imbuídos nessa questão da prevenção, né, da fuga. Muitas vezes, aí depois, é evidente como aconteceu aí, os responsáveis são punidos, são presos, são detidos, respondem a processo. Obviamente, por não estar se adiantando à atividade, né, criminosa, ou nesse caso, da fuga do preso. Ele vai estar ali a vida inteira querendo fugir. Né? É o grande sacada desse... O grande objetivo dele. É o grande objetivo dele. Ao todo, são 26 presos fugiram do complexo penitenciário Francisco de Oliveira, Conde, na madrugada dessa segunda-feira. Um preso já tinha sido capturado. E a justiça entende que há uma ligação, doutor Alexandre, com esta fuga e com a fuga do Paraguai. O senhor vai nessa linha de pensamento? Não, eu não acredito que você possa coordenar fuga de dois presídios em unidades federativas, em países diferentes. É lógico que falam que a maioria dos presos que fugiram lá do Paraguai são da facção criminosa que se originou aqui nos presídios paulistas, né? Mas, e também em Rio Branco também seriam membros dessa facção, mas eu acho que é muito superficial ainda e muito prematuro você fazer essa afirmação. Às vezes a segurança pública quer dar uma resposta pronta, traz uma resposta que nem sempre corresponde àquilo que vai se apurar durante as investigações. Agora, é evidente que hoje a população, dessas cidades, andam preocupadas, né? No estado de São Paulo, a Polícia Militar fez um trabalho no interior, né? E fez também nas rodovias agora, essa semana. Eu pergunto para você, presidente, a criminalidade hoje dos grandes centros, é possível reduzir? É possível ter um controle? A que se deve o aumento da criminalidade nos grandes centros? Olha, Geraldo, toda vez que eu venho aqui, a gente acaba esbarrando nesse assunto, porque você sabe que eu sou um crítico contumaz do sistema prisional brasileiro. A nossa política criminal, ela é uma política criminal equivocada, porque ela só pensa na elevação das penas como solução, somente a partir da repressão, e a gente acaba criando um exército para as facções criminosas. O nosso país já está em terceiro lugar no ranking mundial em quantidade de pessoas presas e continuamos falando que aqui é o país da impunidade. Eu acho que o presídio deve ser reservado para aquele preso que comete crime com violência, grave ameaça, que coloca em risco a segurança da sociedade, e às vezes a gente coloca dentro do sistema prisional nossa juventude, às vezes não que seja santa e não tenha praticado nada, mas às vezes por falta de oportunidades ou por falta de um investimento mais sério na prevenção, a gente desiste da nossa juventude muito rapidamente e essa juventude vira mão de obra para as facções criminosas. Então, enquanto nós, sociedade, viramos as costas para essa juventude, o crime organizado os recebe de braços abertos e eles têm um verdadeiro exército que se renova a cada dia, por mais que você tenha
o maior índice de letalidade policial. O nosso país é praticamente o campeão mundial de mortes de policiais e mortes provocadas por confronto com policiais. Então, essa política criminal, ela está demonstrando que está falida. Ou a gente muda o remédio, e a gente está insistindo no mesmo remédio há mais de 30 anos, desde o início dos anos 90, a gente trabalha com um encrudecimento do sistema penal, o aumento das penas, um maior rigor na concessão de benefícios. Agora mesmo foi aprovada a lei anticrime e várias regras foram ali apertadas, vamos dizer assim, para impedir que a pessoa conquiste um livramento condicional, que ela consiga uma progressão de regime, como se isso fosse a solução. Eu não quero dizer que soltar é a solução. Eu quero dizer que nós, enquanto sociedade, temos que pensar o sistema prisional de forma séria. Somente aumento de penas é uma resposta muito fácil. Aprovar uma lei no Congresso Nacional e dizer que aquilo vai reduzir a criminalidade, isso é uma enganação para o povo brasileiro. Estou conversando com o doutor Alexandre de Sá, ele é ex-presidente da subseção da OAB Guarulhos e especialista em direito criminal e professor da Unimesp Guarulhos, é isso, professor? Exatamente, FIG Unimesp, essa faculdade conceituadíssima na nossa cidade, mais de 50 anos de existência, estou lá, graças a Deus, há 20 anos ministrando Direito Processual Penal. Convido a você que queira fazer curso de Direito para nos visitar lá. É verdade, eu recomendo, porque eu também fiz o curso de Direito, concluindo em 95. Deixa eu falar com o Ricardo Martins, o Eduardo Litranta acompanhando a nossa programação, e o Pedrão Santista falou que o Santos vai ser campeão. Aí, Pedrão, é exigir demais desse time, né? É exigir demais. Agora, Daniel Viso, a que se deve o aumento da violência? A questão hoje cultural, a educação ou o fato do desemprego hoje no país? Na sua opinião, quais os adjetivos que você em casa também pode discordar da gente tranquilamente? Isso aqui não é um tribunal de justiça, né? Você pode participar, mas eu queria ouvir a sua opinião, você também, que é do ramo de segurança. Bom, fazer um parênteses, eu também tive a honra, a satisfação de fazer, entre outros cursos, ter sido aluno da Faculdade de Direito da FIG. Fantástico. Né? Não tive o privilégio de ser seu aluno. É isso. Mas adoro aquela instituição educacional. Bom, vou divergir um pouquinho do meu colega, doutor Alexandre, aí é o advogado criminalista e o especialista em segurança pública municipal. Perfeito. Eu costumo dizer que a permissividade começou com o Estado. Ele foi omisso. É evidente que em algum momento, quando no afã de querer preservar ou garantir direitos aos nossos jovens, nós acabamos permitindo que o nosso legislativo desse a eles prerrogativas criminosas e interessantes. Ou seja, hoje o menor, ele pode, hoje não, desde do nosso estatuto da criança e do adolescente, depois com todas as outras modificações, a gente vem vendo um aumento da criminalidade e aliciamento desses jovens em relação à permissividade do Estado e também a complacência da sociedade. Então, isso tudo gera esse caos social que a gente vive. Aí podem me perguntar, como reverter isso? Vamos reverter isso com uma questão realmente social, de educação, aquela educação de primeira educação, porque a educação não é objetivo do Estado, né? O Estado educa, ensina e não educa. Né? Então nós vamos ter que, em algum momento, dar um passinho atrás para mostrar para esses jovens quais são as responsabilidades de estar cometendo delito, né? E o que pode acontecer com eles. Né? Então, nada pode, em uma sociedade, ou qualquer sociedade, ficar impune, porque senão nós estaríamos desvirtuando o conceito social da convivência. É isso que eu penso. O debate é interessante, né?
E, evidentemente, que eu vou ouvir também o especialista, nosso professor, advogado especialista. Na linha, deixa eu falar do Gustavo Portela, a Neide Fernandes, professor Devanildo também, que é professor da Unimersp, acompanhando o Giovanni Cruz, também acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, tá bom? Professor, dentro disso que o senhor ouviu do Daniel Viso, qual é a sua visão? Primeiro eu queria dizer que acho que é uma aparente divergência. Eu acho que eu e o Daniel não estamos divergindo necessariamente. Eu acho que são abordagens diferentes do mesmo problema. Eu também sou contra a impunidade, eu acho que a impunidade ela é perniciosa ao nosso país, à nossa sociedade, mas eu entendo que existem outros elementos que geram esse estado de coisas inconstitucional que a gente vive na atualidade. O que eu quero dizer com o estado de coisas inconstitucional? A Constituição ela sofre uma série de ataques, ela completou há pouco tempo 30 anos de existência, já sofreu várias emendas, mas o coração desta Constituição é uma Constituição cidadã. Ela quer garantir a você, cidadão, a você, cidadã, direitos e liberdades individuais e te proteger contra o arbítrio do Estado. Essa liberdade que você recebe não é a responsável pelo aumento da criminalidade. O aumento da criminalidade se dá por outras ausências do Estado. O colega Daniel Viso bem lembrou do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente atribui ao Estatuto, que a gente chama de ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade pela delinquência juvenil. Primeiro que, se a gente for pegar estatísticas, nós vamos observar que menos de 6% dos adolescentes infratores praticaram infrações consideradas com violência ou grave ameaça. Então, a maioria dos nossos adolescentes estão hoje a serviço do tráfico de drogas. É aquele que a gente chama do pequeno traficante, o aviãozinho, não é? Ele é um soldado do crime organizado. Na realidade, ele é usado pelo crime organizado, como eu vinha falando já na primeira parte da minha intervenção. A nossa juventude está entregue ao crime organizado. Não tem opções de lazer, de educação, não recebe uma atenção da sociedade adequada, mas a gente quer o maior rigor na hora de responsabilizá-los pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, que é a Lei do Estatuto do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, ela foi um grande avanço e foi considerada uma das leis mais modernas do mundo quando ela entrou em vigor. Só que se eu falar para vocês que ela não foi aplicada sequer 20% do seu conteúdo, vocês vão perceber por que ela não funciona. Porque a única coisa que se lembra do Estatuto da Criança e do Adolescente é a repressão. Mais uma vez eu volto a insistir. Se a gente pensar só em repressão, isso não resolve o nosso problema. Então nós temos que cobrar do Estado as ações preventivas. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê a proteção integral, que prevê assistência para a criança antes mesmo do nascimento. Ou seja, a proteção à gestante e todo o seu desenvolvimento enquanto criança e adolescente. Então, o que eu quero dizer é que não há uma divergência entre mim e meu colega aqui hoje de bancada, doutor Daniel, porque na realidade o que eu penso é que insistir nesta fórmula não vai trazer uma solução, nem em curto, nem em médio, e muito menos em longo prazo. Eu acho que a gente tem que mudar, virar a chave e se ligar de que desde 1990, com a edição dos crimes hediondos, que adotou essa linha de maior severidade, desde que nós importamos a guerra às drogas dos Estados Unidos, nós produzimos mais violência, nós produzimos mais crime organizado dentro do nosso país, nós estamos criminalizando a nossa juventude e não estamos nem de longe com vistas a sair desse problema, muito pelo contrário. Em 1990 nós tínhamos menos de 90 mil presos no nosso país. O último índice que foi divulgado em 2018, nós temos mais de 850 mil presos no nosso país. Eu pergunto a você, que em 1990 já era adulto como eu, melhorou a sua sensação de segurança? Você se sente mais seguro do que era na década de 90? Ou a cada dia que passa, você se sente mais inseguro? Então, se você está usando um remédio e esse remédio não está resolvendo a doença, você tem que mudar o remédio. Uma pergunta para os dois, mas vamos começar com você. O Moraes diz o seguinte: não se pode utilizar a prisão como solução de redução de crime. E fala que falta políticas públicas
dos nossos governantes. Bom, nós estamos comentando sobre políticas públicas de governantes, eu concordo com isso. Mas também nós estamos falando na isenção de responsabilidade dos responsáveis ou dos chefes de família nesse país. Enquanto estivermos transferindo tudo isso para o Estado, nós vamos ter crime sim. Quando a gente percebe que a palavra é agente do crime, soldado do crime, aviãozinho do crime, o contexto é o crime, aonde esse cidadão, hoje de 16 anos, 14, 13, ele tem consciência do crime. Ele sabe que está praticando um ilícito. Então, concordo plenamente com o doutor Alexandre, quando ele diz que o modelo atual há de existir uma quebra desse paradigma. Nós temos que, em algum momento, encontrar um novo modelo. Seja da escola integral, seja do retorno da responsabilidade de pais e mestres. Vou voltar um pouquinho da última vez que nós estivemos aqui, onde comentei que por que as escolas ficam fechadas no período de férias? Por que os professores também têm férias? Os professores não podem ter férias no período de férias. Ele tem que abrigar essa criançada que os pais estão trabalhando e que podem estar integrando essa grande massa de criminosos ou podem estar sendo aliciados. Então, nós temos que encontrar uma fórmula, mas é a sociedade a maior responsável, não é o Estado. É evidente que aí o legislativo, aí, aliado ao judiciário, aliado à OAB, vão encontrar caminhos de melhor operacionalizar tudo isso. Mas o maior responsável ainda é o pai de família, a mãe de família. Não adianta ter filho e se sentar. Agora o problema é do Estado. No nosso sistema isso não vai funcionar. A gente vai ver crianças morrendo. Esse rapaz, doutor Alexandre, que hoje ele é enviado do crime, ele é o soldadinho do crime, ele vai sim cometer crime hediondo. Porque a progressão dele nesse sistema é a progressão de cada vez ser mais... ele vai, gradualmente, ele vai ser promovido quanto maior a intensidade do crime que ele praticar. Então nós vamos transformar aquele cidadão bom, né, num criminoso vil, né, hediondo. É isso que eu penso nesse sentido. Deixa eu falar com o Marcos Parrula e também a Liliane Madeira. Em casa, olha, está simplesmente nota 10 esse debate de hoje, com 2 especialistas, 2 colegas, e isso é bom para você em casa, que muitas vezes busca informações e não consegue. E aqui você tem informações pertinentes e de graça para você. Nós não cobramos por isso. Por isso que a nossa produção sempre faz questão de trazer dentro da pauta profissionais capacitados que vão orientar você naquilo que é interessante e inteligente. Eu queria ouvir dos senhores uma questão que é pertinente em cima da violência. Eu tenho comentado aqui com você em casa, você pode discutir, divergir do Geraldo, não tem problema. Mas eu vejo o seguinte, senhores, quando a família transfere para o Estado a sua responsabilidade, ela não conhece, por exemplo, os amigos dos seus filhos. Ela não sabe com quem o seu filho anda. Aí depois, você vai na imprensa e fala, o meu filho era bonzinho. É mais ou menos isso. Transferir a responsabilidade. Liliane Madeira, obrigado. Professor, o senhor entende que hoje é comum o senhor ouvir em diversos veículos de comunicação, quando a polícia chega que prende o indivíduo, aí a rua inteira fala, ele era muito bom, mas não sabe o histórico daquele jovem. É verdade isso? Olha, Geraldo, eu concordo que a desestruturação das famílias, ela é corresponsável pelo problema social que a gente enfrenta hoje, que culmina com a violência. A violência não é um fenômeno moderno, é um fenômeno que existe desde que
o homem foi criado, não é? Pelo menos quem acompanha lá no Gênesis, lá na criação, Caim matou Abel. Então, a gente tem que encarar isso como um fenômeno social, como algo do convívio social. A gente tem que trabalhar para controlar os índices de violência, para buscar alternativas para que a violência ela não ocorra. Agora, concordo com o Daniel, não se trata de delegar a responsabilidade da família para o Estado. Eu, por exemplo, me faço responsável pela educação dos meus filhos, dos meus sobrinhos, daqueles que eu tenho próximo de mim. Sou uma pessoa até bastante chata com relação à educação, respeito ao próximo, às suas obrigações enquanto cidadão. Agora, o que eu chamo a atenção é o que falta para o nosso país é uma visão estratégica, uma visão de médio, no mínimo médio prazo. Se não de longo prazo, pelo menos de médio prazo. A gente está vítima de uma política que busca eleições atrás de eleições. A única preocupação dos nossos políticos é se reeleger para as próximas eleições, fazer os seus candidatos, fazer os seus partidos, e nós não estamos preocupados em resolver os problemas estruturais do nosso país. Porque eu estou falando aqui da questão da violência, podia falar da questão do emprego. Poxa, um país do nosso tamanho, será que não tem condições de usar a sua academia, usar seus dados para planejar os próximos anos? Poxa, você que tem um filho em idade de fazer um curso superior ou fazer um curso técnico, o que o seu filho vai fazer? O que vai ter mercado daqui 5, 10, 15 anos? O país não tem um projeto de desenvolvimento. Como que a gente espera que as coisas aconteçam? Você vai num país, às vezes uma China ou qualquer outro país aí que você possa pegar, eles têm um plano para mais de 50 anos para frente. Não interessa quem é o presidente do momento, o que interessa é que existe um plano enquanto nação. Isso falta. Então, voltando à questão da política criminal, nós temos que consultar a academia. Uma das maiores críticas que esse projeto que virou lei anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro sofreu foi o quê? Que ele apresentou um projeto da cabeça dele, ou seja, desrespeitando totalmente o conhecimento acumulado pelos estudiosos. Então, você quer resolver uma doença, você quer inventar um remédio, você vai lá e pega na sua casa, compra lá os ingredientes e começa a fazer a sua própria experiência, porque você é o cientista da hora. Não, pera um pouquinho. As centenas de anos acumulados, todos os dados que estão aí à disposição de todos. Será que a pessoa que está ali não tem que ter, no mínimo, a humildade de ouvir os atores, de procurar uma solução, de pensar de uma forma mais global? Então, é isso a minha crítica. A minha crítica é, a gente busca a solução fácil para problemas complexos. Os problemas complexos têm de ser enfrentados como são. Estou conversando com dois especialistas, o doutor Alexandre de Sá, ex-presidente da OAB Guarulhos, especialista em direito criminal e professor de processo penal. Não, na Unimesp, FIG Unimesp Guarulhos. Também o Daniel Viso, empresário do ramo de segurança. Olha, eu vou pedir um intervalo, mas você que está acompanhando o Diomedes, acompanhando, obrigado, a Lília. Vou pedir agora o intervalo comercial, mas você segura aí, porque no segundo bloco o assunto é pena de morte, que já surgiu esse comentário em Brasília. Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados a respeito desse tema. E você em casa, qual é a sua opinião? Você é a favor ou contra a pena de morte no Brasil? Voltamos em 2 minutos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie.
Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos, Governo Federal. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo, você no Facebook, obrigado pela sua audiência. Estamos com dois especialistas aqui na tribuna. Dr. Alexandre de Sá, presidente da subseção do OAB Guarulhos, especialista em direito criminal e professor de processo penal na FIG-Unimesp em Guarulhos. Daniel Viso, do ramo de segurança. A pergunta é, pena de morte no Brasil? Eu discordo, até porque o nosso judiciário tem cometido equívocos ao longo dos anos, né? E aí, por aí fora. Não vou entrar no mérito, porque eu tenho dois especialistas e eu vou jogar esta bomba para os dois. É muito mais fácil para mim. Daniel Viso, pena de morte no Brasil, você é contra ou a favor? Olha só, quando ela existia, alguém fez alguma coisa que não deveria, então se condenou à morte um inocente, todo mundo sabe disso, e hoje o nosso Instituto Constitucional, a nossa Constituição, não prevê a pena de morte. E eu sou legalista. Então, independente do que eu acho pessoalmente, eu acho que nós, em algum momento, estamos falando para público. E nós nos tornamos pessoas públicas. Nós temos que ter cuidado com o que como nós externamos nosso pensamento. Eu sigo exatamente o Instituto Legal. Pena de morte no Brasil não é permitido pela nossa Constituição, ponto. A sua opinião, doutor Alexandre de Sá? Concordo com o Daniel que a nossa Constituição traz como cláusula pétrea a vedação à pena de morte. Então, para quem defende um Estado constitucional, ou seja, o Estado de direito, o que é o Estado de direito, né? Deixa eu fazer esse parênteses. É o que garante a sua liberdade de ir e vir, é o que garante a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de associação, tantas liberdades que o cidadão tem e que ele só percebe o valor quando ele perde. Então, às vezes, a gente defende algumas questões aqui e parece que a gente está defendendo os interesses de alguns. Não, nós estamos defendendo os interesses de toda a sociedade. Mas a Constituição ela tem ali um núcleo duro, em que a gente chama de cláusula pétrea, que é insuscetível de emenda constitucional, ou seja, nem mesmo uma emenda constitucional com quórum qualificado do Congresso Nacional poderia introduzir pena de morte no Brasil. Mas sabe qual é o detalhe? Já existe pena de morte no Brasil. Porque nós somos lenientes com a forma com que a nossa polícia enfrenta a violência. Nós, como eu já destaquei em outro momento, nós temos o país que a polícia que mais morre e a polícia que mais mata. E, detalhe, o policial é pobre. Então nós temos pobre matando pobre, e eu quero saber a quem interessa pobre matar pobre. Essa lei anticrime trouxe uma novidade muito interessante, e que eu estava estudando ela hoje. Ela para você ter uma ideia, é uma lei muito extensa. Eu estou estudando há muitos dias, e cada dia eu encontro uma novidade. Mas algo que eu já defendi, inclusive numa palestra que nós tivemos aqui na FIG, há 2 anos atrás, foi uma palestra organizada, estava todos as chefias, os comandantes do 15º Batalhão. Eu falei, a polícia tem que ter um órgão que defenda o policial acusado de um crime. Porque o policial é levado, empurrado a usar de violência, e quando acontece dele se envolver numa situação dessa, ele é acusado pelo Estado e ele não tem meios de se defender. Ele que se vira, ele que venda o carrinho dele, ele que penhore a casa dele para conseguir pagar a defesa. E a lei anticrime passou a exigir
que se o policial, o agente de segurança, todos os agentes previstos lá no artigo 144 da Constituição, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda, se ele se envolve em alguma situação de crime e não tem como constituir um advogado, o órgão tem que garantir a defesa desse policial. Porque não é porque eu sou contra a violência policial que eu sou a favor da condenação arbitrária de policiais. Eu já defendi muitos policiais ao longo da minha carreira. Nos mais de 350 júris que eu realizei, pelo menos 50 foram envolvendo policiais e seguranças, que também são, muitas vezes, acusados de forma irresponsável pelo Ministério Público. Mas isso não quer dizer que eu sou a favor da violência policial. Muito pelo contrário. Eu acho que a polícia tem que estar preparada para evitar situações como ocorreu agora, recentemente, lá em Paraisópolis, numa ação translocada que acabou gerando morte por pisoteamento de 9 jovens, né, que, por mais que pudéssemos dizer, estariam melhor em casa, se fosse meu filho talvez estivesse dentro de casa, mas o fato é, a polícia tem que estar preparada para atuar nessas situações. Estou conversando com esse especialista, né, o doutor Alexandre Sá. Deixa eu abrir um parêntese aqui, acompanhando o programa, mandando um abraço para os dois, o secretário William Panek, né? Mandando um forte abraço. Abraço ao Panek. Para o Daniel. Aliás, quero parabenizar aqui a Secretaria e a Prefeitura, porque Guarulhos, o ano passado, foi a cidade que registrou o maior número de CNPJs no estado de São Paulo. Apesar de ser uma cidade conhecida pelo Parque Industrial, Guarulhos hoje cresceu muito nos segmentos de serviços, né? Então, isso é bom para o comércio, abertura de empregos para muita gente que precisa estar trabalhando. Concordo, se me permite. Lógico. Eu acompanhei enquanto estava na UAB, logo que o prefeito Guti iniciou seu mandato, ainda estava lá na secretaria o Rodrigo Barros, e agora, continuando brilhantemente o trabalho com o William Panek, se buscou formas de facilitar a abertura de empresa. É lógico que abrir uma empresa não é sinal de geração automática de emprego, mas esse é o caminho da formalização, da profissionalização, dar meios para que as pessoas possam empreender. Tem gente que olha as coisas, né? E que nem a história do copo meio cheio, meio vazio, eu vejo isso com bons olhos. Nossa cidade foi a que mais gerou novas empresas, novos empreendedores estão aí enfrentando essa crise que tem aí beira 13 milhões de desempregados, não é? E é importante que nosso Estado minimamente dê condições de que o empreendedor ele nasça e floresça. Eu vou fazer um comentário, se vocês me permitem. Pois não. Pois não. A questão da geração de emprego, a empregabilidade não é emprego. A intenção não, como diz o doutor Alexandre, não sabemos se vai redundar em efetiva produção e geração de empregos. Também sabemos que no Brasil, a cada 10 empresas abertas, 7 deixam de existir até o 2º ano. Okay? Eu sou empresário do setor de serviços há 30 anos. Eu diria que em Guarulhos, se olhar o CAGED, em Guarulhos o setor de serviços foi o que mais sofreu. Mas sofreu em razão da política pública utilizada nesse momento. Sim. Tenho certeza que isso deve ser reajustado. Dá um dado interessante, que de todos os empregos gerados no Brasil, de janeiro a novembro, dados que eu peguei agora, o setor de serviço foi o que mais empregou. Por incrível que pareça, o pessoal está falando indústria, o pessoal está falando agronegócio, mas o setor de serviço, de toda a massa de trabalhadores empregados, de acordo com o índice, estava no portal da contabilidade, eu dei uma fuçada lá, fiquei muito feliz, 93% é setor de serviço. No CAGED Guarulhos, o setor de serviço foi o que menos cresceu. É evidente que eu tenho certeza que todos os profissionais que estão atuando
no Executivo Municipal devem estar antenados contra isso. Eu não estou aqui para fazer crítica a quem está trabalhando. Muita gente adora fazer crítica ao Executivo Municipal. Não é isso. A intenção é mostrar a minha percepção enquanto empresário. Né? A sua preocupação. E preocupação e percepção. Eu acho que isso é muito bacana porque enobrece o debate. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço para a Milena Felizardo, o Moacir, Eduardo Litrenta, o Gustavo Portela, o Michel, todos acompanhando esse debate inteligente aqui na TV Guarulhos. Pois inclusive, se você puder, me permite complementar, comentei com o Geraldo esta semana, em questão da lei de terceirização, eu atuei nisso há muito tempo. Depois a reforma trabalhista, atuei incansavelmente, pessoalmente, por conta da lei. Tenho orgulho de ter feito isso. Tem a questão da lei da terceirização, ela foi recepcionada pela lei de trabalho temporário. Solicitei aí a possibilidade para o Geraldo para estar convidando uma colega que sabe tudo de trabalho temporário, que é a Michele. A Michele é a presidente da Associação das Empresas de Trabalho Temporário. Ela aceitou o convite. Eu acho que muita gente não sabe o que é isso. A cidade tem muitas empresas nesse setor. Eu acho que com essa nova expectativa de emprego e empregabilidade, o trabalho temporário vem um pouquinho antes da terceirização, né? Então, eu acho que nós vamos nos completar, viu, Geraldo? Então, só para... Terça-feira que vem? Terça-feira que vem. Acho que é segunda-feira que vem, né? Acho que é dia 27, não é isso? Não, 28, terça-feira. Então vou confirmar com ela. Tá. Michele, aguardamos você aqui. Olha só, estamos ao vivo com esses dois convidados, simplesmente nota 10, e você está tendo o privilégio de estar ouvindo esses dois especialistas. Agora, o tema final é o Glenn, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal no caso dos hackers, mesmo sem ter sido investigado. A acusação afirma que ele orientou suspeitos de espionar autoridades. A defesa do jornalista diz que denúncia viola a decisão do Supremo Tribunal Federal e fere a liberdade de imprensa. Eu vou começar com o professor. Porque depois é melhor a gente ouvir o professor, porque a gente pega só o que ele fala e comenta. Claro, a gente concorda e vai... Mas ele começa. Floreia. Exatamente. Hoje eu estou numa sinuca, né? Professor. Geraldo, acho que nesse ponto vai ter um pouco de divergência aqui. Mas, assim, eu vi com surpresa de um lado e de outro, para quem está acompanhando o que a justiça do nosso país tem feito na atualidade, talvez não com tanta surpresa. O que eu quero dizer com isso? O direito de imprensa, o sigilo da fonte, tudo isso é ferramenta fundamental para um Estado democrático de direito. Qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de limitação ao exercício livre da imprensa, isso prejudica o Estado democrático. É óbvio que uma imprensa livre, ela incomoda, porque ela bota o dedo na ferida, porque ela questiona, porque ela traz dados que não agradam quem está, o governante do momento. E quando eu falo isso, não estou falando do nosso presidente Bolsonaro, não estou falando... O outro presidente que veio antes desse, o antes desse, nenhum deles gostava do que a imprensa trazia. Nós temos que entender que esse mecanismo de liberdade de imprensa, ele é fundamental. Há realmente uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma DPF, no qual foi concedida uma liminar, proibindo a investigação do jornalista Glenn Greenwald, e foi desrespeitada essa liminar, né, a pretexto de sei lá o quê, mas esse mesmo procurador da República que denunciou Glenn Greenwald, alguns dias atrás denunciou o presidente da OAB do Conselho Federal por ter dito alguma coisa contra o ministro Sérgio Moro, ou seja, mais uma vez ali buscando intimidar os opositores do governo. Isso não pode ser aceito pela sociedade. Nós, enquanto sociedade, devemos defender a liberdade. As pessoas, elas têm que ser responsáveis pelas suas condutas, têm que responder pelo que fazem. Então, quanto ao ministro Sérgio Moro, sem dúvida, ele escreveu uma nova história no nosso país.
ele conduziu uma operação, que é a Operação Lava Jato, que é uma operação que, sem dúvida, tem muitos méritos, mas ela extrapola em vários momentos. E eu quero lembrar a você que pau que bate em Chico, bate em Francisco. A mesma leniência que esse ministro teve enquanto juiz e agora como ministro tem com o cumprimento da lei, ele atinge não só aquelas pessoas corruptas, ela atinge a todos nós, porque todos nós estamos vulneráveis à perseguição e ao arbítrio do Estado. Nós tivemos agora a aprovação recentemente da Lei de Abuso de Autoridade e também houve uma grita geral, porque se entende que esse tipo de lei ela é contra a Lava Jato. E eu quero dizer que não é contra a Lava Jato. É contra o abuso de autoridade. A autoridade é a primeira que deve respeitar a lei. Se alguém representa o Estado para defender a lei, a primeira coisa que se espera desse agente público é o respeito da lei. O ministro da Justiça, o juiz de direito, o promotor de justiça, o delegado, são servidores públicos e tem que ter o seu poder limitado, sim. É um Estado democrático de direito, não é um Estado do fulano A ou do fulano B. Então, o juiz, nós estávamos conversando aqui, eu e Daniel Viso, antes de começar, ele estava mencionando um juiz que usou uma sentença para expor toda a sua verve ali, mas do outro lado, ou seja, voltado para um lado, vamos dizer assim, mais relacionado à defesa do PT, aquilo que hoje é o antagonismo do Bolsonaro. Eu acho que está errado dos dois lados. A observância da lei é o que se espera. Então, da mesma forma que eu acho que abusar do seu poder para fazer uma defesa política numa sentença, esse juiz merece reprimenda, como também merece reprimenda um promotor que oferece uma denúncia descumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal e violando o direito de liberdade de imprensa. Olha só, a opinião do professor Dr. Alexandre Sá, especialista em direito criminal. Então vamos lá. Vamos lá, Daniel Viso, a sua opinião. Eu tenho uma posição clara contra o Glenn. Sim. Eu aprendi na Universidade de Direito que a prova, se fazer prova lícita com algo ilícito, também vamos conver. E ele, notadamente, de acordo com todos o que se publica, ele buscou meios escusos para garantir aí as suas fontes. Isso é uma coisa. Então, eu acho que a gente tem que colocar aquela questão de até quando, né, será legal e permitido buscar fontes ilícitas para tentar comprovar alguma coisa ou uma tese, porque até hoje ele busca comprovações de tese. A questão dele ser denunciado, não ser denunciado, dele estar sendo incluído em qualquer ação, aí eu acho que o maior especialista nesse caso para responder é o doutor Alexandre. Sim, sim. Eu queria fazer um parênteses aí do juiz da 18ª Vara Trabalhista de São Paulo, o nome dele, quem não... Eu tive a oportunidade de ler a sentença, não vou fazer comentários. Isso está em todos os veículos da mídia, do doutor Jerônimo Azambuja Franco Neto. Eu estou falando isso como cidadão. Sim. É assim, ele, ao julgar uma ação trabalhista, ele coloca no contexto coisas que não estão. Então, eu acho que é evidente que as suas entidades de classe devem tomar os seus... vamos chamar ele Vamos combinar, né? Vamos combinar que ele exacerbou. Para concluir, uma coisa interessante, também de pesquisas que nós vimos publicadas hoje, dizem que 70% das crianças que estão na pré-escola hoje, doutor, elas não estarão inseridas no conceito de trabalho que nós conhecemos atualmente, né? A questão da inteligência artificial e tudo que gera em torno desses dados todos vão fazer surgir novos e melhores ou novos empregos e fazer com que outras carreiras praticamente desapareçam. O Estado tem que ficar atento sobre isso. E eu não poderia deixar aquela questão, quando a gente é para criticar, a gente critica, quando é para sugerir, a gente sugere, mas ver o nosso país em um ano só
alcançar um nível de excelência de investimento de produção e chegar em 4º lugar do mundo, nós temos que parabenizar essa equipe do governo federal, né? Em que pese um ou outro não gostar, a gente tem que ver números. Isso é sem precedentes. Eu, assim, rendo aqui todas as minhas homenagens e espero que a gente chegue a segundo, primeiro nunca, né? Vamos combinar que, ou pelo menos terceiro, ou quarto, e se manter nisso, porque vai ganhar todo cidadão. Eu acho que o país precisava disso. Então, estava todo mundo meio que ansioso que o país vai melhorar. Agora, a divulgação real desses dados para um organismo internacional, nós fomos nós que criamos isso, nos enche de orgulho, né? Me permita, não discordando, mas só lembrando. O presidente Lula, quando assumiu o seu mandato, lá em 2003, algo que ele falava em tudo quanto é discurso, nunca antes na história desse país, se viu isso, se viu aquilo. E isso me incomodava profundamente, porque é a desconsideração do que veio antes. É a desconsideração do contexto internacional. É a desconsideração de que ninguém faz nada da noite para o dia e ninguém faz nada. Da mesma forma, eu lembro agora, quer dizer, um ano de governo Bolsonaro, digamos que tenha sido excelente, eu não tenho dados e não vou dizer que ele foi responsável ou não foi. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, em um ano não se muda uma questão econômica, não se muda um viés de crescimento. Isso é fruto de uma construção gradual e que envolve questões macroeconômicas, que envolvem o concerto das nações como um todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já disse isso num outro programa. Nós temos que parar de dar crédito aos governos. Quem tem que ter crédito é o povo brasileiro. Entendeu? É o empresário brasileiro, é o trabalhador brasileiro. É esse que tem. Se o governante não atrapalhar, ele já está ajudando. Porque o que a gente vê na prática são pessoas querendo fazer gentileza com o chapéu dos outros, querendo colher elogios naquilo que não foram eles que fizeram. Então, daqui a pouco vai falar que esse último ano a produção agropecuária é responsabilidade do governo. Espera um pouquinho. A nossa agropecuária tem crescido constantemente. Então, o que eu quero chamar a atenção, Daniel, não discordando de você, não é criticando o governo, mas nós temos que dar crédito a quem merece crédito. Agora, voltando à questão lá do Glenn, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Vou falar algo que parece que não tem nada a ver com o Glenn. O Supremo Tribunal Federal, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás mais tardar, julgou uma causa admitindo como crime o não pagamento de imposto declarado. Tá? Então, assim, o que é isso? O empresário, ele faz lá, vende, e aí gera um tributo, ele declara, ele não sonegou imposto, ele declara, mas por uma questão de dificuldade financeira qualquer, às vezes até para pagar a folha de pagamento, ele não paga o tributo. Isso foi considerado, que pode ser considerado crime. Isso é criminalizar a atividade empresarial do nosso país. Isso é um absurdo. Lembra quando eu falei que pau que bate em Chico, bate em Francisco? O que eu quero dizer, quando a gente concorda com a vulneração dos direitos e garantias fundamentais, como é o caso da presunção de inocência, como é o respeito ao devido processo legal, nós estamos abrindo uma brecha para que nós sejamos vítimas desse Estado autoritário. O Estado tem que ter limite, o limite é a lei, e o abuso tem que ser coibido. Porque hoje, a vítima é o Glenn, que pode ser inimigo de boa parte da população brasileira, pode não simpatizar com ele. Amanhã, a vítima podemos ser nós, seremos nós, porque o sistema estará fragilizado e não terá freios e contrapesos para impedir que você seja, às vezes, vítima de uma perseguição estatal, não é? Sem provas, sem respeito ao mínimo que o Estado de Direito exige. Doutor Alexandre de Sá, especialista em direito criminal, muitíssimo obrigado. Uma verdadeira aula de informações para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Quando você precisar, conte comigo. Quero, mais uma vez, externar minha alegria de ter debatido hoje com o meu amigo Daniel Viso, que tem sido um grande parceiro aqui e um exemplo para a nossa sociedade de Guarulhos. Daniel Viso, obrigado pela sua participação. Até terça-feira que vem. Eu agradeço mais essa oportunidade. Eu estou muito feliz hoje por ter debatido com o doutor Alexandre.
Esse homem sabe tudo, gente. Acredite nele. Ele me ensina muito. Obrigado, pessoal. Até terça. Com a produção da Simone Araújo, Lucas Braga na equipe técnica, eu, Geraldo Júnior, agradeço pela sua audiência. Voltamos amanhã na tela da TV Guarulhos. Boa noite.